Pronto, meu povo, bora, só para os fortes agora. Latitude e longitude, que eu já estava falando um pouquinho, agora vamos aprofundar, né? Vamos lá. Olha aqui esse esquema, como é que funciona a questão da latitude e já a gente vai ver o esquemazinho mostrando, não sei se tem outro esquema aqui, deixa eu olhar. Tem sim, o esquema da longitude. Pronto. Então, latitude, para a gente saber a latitude do ponto que a gente está, que a latitude ela vai ser em graus, minutos e segundos, né? Mas para a gente saber a latitude ou a longitude, a gente precisa ter como referência alguma linha imaginária. Para você, né, tem que ter alguma referência, tipo, minha latitude vai ser o quê? Vai ser a distância onde eu vou estar em relação a quê? Tem um marco para ela. Assim como a longitude também tem um marco. Tipo, para eu saber a longitude exata de onde eu estou, eu preciso saber em relação a algum ponto de referência. Qual ponto de referência? Aí, na latitude, o ponto de referência vai ser o principal paralelo, vai ser o Equador. Já na longitude, para a gente saber a longitude do ponto onde a gente vai estar, a gente tem que saber o quê? Em relação ao... Vai ser minha distância em relação ao meridiano de Greenwich, porque ele é o 0 grau de longitude, certo? Ele é o marco para a gente medir a longitude. Professora, então, como é que funciona essa questão dos graus? Tipo, a latitude. Eu sei que a latitude a gente vai medir através das linhas paralelas. A latitude vai ser através dos paralelos. Então, e eu sei que o principal paralelo é a linha do Equador. Então, 0 grau. Ok, ele é o 0 graus. Qualquer ponto na Terra que eu tiver, mas se eu tiver no Equador, eu vou estar a 0 grau de latitude. Qualquer ponto que você tiver na Terra, você vai estar a 0 graus de latitude. E aí, se você for indo em direção acima do paralelo do Equador, você está indo aos paralelos ao norte, né? Paralelos ao norte, porque você está acima do hemisfério norte, abaixo do hemisfério sul. Então, você vai ter 90 paralelos ao norte, 90 graus a norte e 90 graus ao sul, certo? Paralelos são linhas circulares, circulares de 360 graus. E são um marco para a gente medir, né? São referência para a gente saber a latitude onde a gente está. Latitude é o quê, mulher? Latitude é a distância de qualquer ponto na Terra que você tiver, qualquer ponto na Terra que eu tiver, qualquer ponto, em relação à linha principal, o paralelo principal, que é o paralelo do Equador. Então, a latitude vai ser sempre a minha distância em relação ao Equador, porque o Equador é o meu marco para medir aqui, é o marco 0 da latitude, certo? Por ser o principal paralelo, ele é o marco 0 da latitude. Aí, o máximo de latitude vai ser aqui, o último paralelo, né? 90 graus norte e 90 graus ao sul. Então, latitude, ela sempre pode ser só norte, ela vai ser ou norte ou sul, certo? Sempre ou norte ou sul. Por quê? Porque os paralelos, eles sempre vão estar ou ao norte ou ao sul. E o paralelo, você vai olhar para o paralelo, né? Ali está o paralelo, está a 45 graus aqui, ó. Tá vendo? 45 graus. Ele está a 45 graus em relação a quem? Olha aqui, ó. Ao Equador, porque o Equador é o 0 grau de latitude. Então, sempre que a gente for medir aí saber a nossa latitude, vai ser sempre em relação à linha principal, o paralelo principal, que vai ser o Equador, certo? Aí eu posso ter 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Sempre latitude vai ser norte ou sul, sempre. Às vezes caem algumas questões que são pegadinhas, né? Elas tentam pegar o aluno, tipo assim, para dizer que tal latitude é 90 graus leste. Aí você faz, oxe, leste? Mas na medida pelos paralelos, paralelo é norte ou sul. Aí aquilo ali é uma pegadinha para você. Aí é o que geralmente os alunos caem, né? Porque latitude é sempre norte ou sul. Da mesma forma que a longitude, que ela de Maria, fiz uma linha péssima aqui agora. A longitude, ela é dada pelas linhas meridianas, certo? E tem um ponto de referência para a gente saber aí as longitudes. Tem um ponto de referência, que vai ser, no caso, o principal meridiano, né? Que foi escolhido no século XIX, meridiano de Greenwich. Ele é o 0 grau de longitude. Então, a partir dele, a gente vai encontrar aqui 180 graus a leste e 180 graus a oeste. O antimeridiano dele, que está detrás dele, o antimeridiano, vai ser o máximo de quê? Enquanto o meridiano de Greenwich é o 0 grau de longitude, o que vai estar detrás dele vai ser o antimeridiano de Greenwich, vai ser a linha internacional da data. Aqui vai ser os 180 graus leste e 180 graus oeste, certo? Eu disse para vocês que essas linhas aqui
são linhas semicirculares, né? Os meridianos são semicirculares. Eles são linhas de 180 graus, vai de polo a polo. E para a gente saber a longitude ela só pode ser leste ou oeste. Não tem como longitude ser norte e sul. Embora você vai olhar para as linhas que são, obviamente, né, que vai de polo a polo, longitude você conta na lateral, ó. Na lateral, você vai contando assim, ó, leste, à direita de Greenwich, direita, leste, esquerda de Greenwich, oeste. Vai ser sempre assim, sempre. Sempre que você for ver longitude de qualquer ponto, tá lá o esquemazinho do globo. Qual é a longitude de tal observador? O observador tá aqui, ó. Ele pode estar aqui, nessa parte aqui, ó, a norte do hemisfério, no hemisfério norte. Ele pode estar no hemisfério sul. Mas se você quer saber a longitude do ponto, você desconsidera essa questão de norte e sul, porque você vai olhar para quê? Para o meridiano. O meridiano, ele vai dar o quê? Ele vai dar se você está no leste ou se você está no oeste. É claro que, por exemplo, se você está em cima do meridiano de Greenwich, se você está em cima de Greenwich, você não tem como dizer se você está leste ou oeste. Você está em cima de Greenwich. Greenwich é que divide a Terra em leste e oeste. Então, você coloca na questão 0 grau. Se eu estou em cima de Greenwich, eu estou a 0 graus. Não tem como saber se é leste ou oeste, certo? Mas, por exemplo, eu já estou aqui nesse outro meridiano, de lado de Greenwich. Esse meridiano, vamos dizer que ele seja 15 graus. Então, você vai estar a 15 graus leste de Greenwich. 15 graus leste. Coloquei aqui à direita. Então, ele está a 15 graus leste. Mas se eu tivesse feito aqui o primeiro meridiano a oeste, à esquerda de Greenwich, você colocaria lá 15 graus ou o Ozinho de oeste, certo? Sempre meridianos, sempre a longitude vai ser medida pelos meridianos e ela vai ser medida de leste ou oeste. 180 graus leste, 180 graus oeste. O que é a longitude? Nada mais é do que a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra que você tiver em relação ao principal meridiano, ou seja, a Greenwich. Então, eu estou, sei lá, a gente está no fuso -3, não é isso? 1, 2, 2, 3. Caicó está aqui no fuso -3. Vamos dizer que seja aqui o fuso -3. -3 significa dizer o quê, Ana Beatriz? -3 quer dizer que você está à esquerda de Greenwich, porque é menos, né? Você está há 3 horas aí atrasado em relação a Greenwich. Está 3 horas atrasado. Quem está na parte oeste, as horas vão diminuindo. O dia começa primeiro no leste. E assim como se você está à direita de Greenwich, suas horas vão aumentando, certo? Suas horas vão aumentando. Até formar aí chegar na linha internacional da data. Ok? No máximo do leste e no máximo do oeste. A gente entrando agora ainda. E eu estou explicando ainda coisa toda lá na frente. O que é que eu faço? Eu vou voltar? Não vou voltar? Olha, Silvio, você chegou agora. Eu estou explicando latitude e longitude. Por que eu estou moendo tanto isso? Tem que moer mesmo, porque isso aqui é a base de fuso horário. É a base que vocês vão ver em fuso horário. Então, para entender fuso horário, você esqueça latitude. Para fuso horário só. Esqueça latitude para fuso horário. Latitude para fuso horário não conta nada. É só longitude. Só longitude. Mas eu estava explicando aqui o que era latitude e o que era longitude. A latitude a gente vai medir pelos paralelos, né? O marco zero vai ser o Equador, então vai ser qualquer ponto na Terra que você tiver em relação ao Equador. E aí, latitude, geralmente pode vir uma questão que diz assim, tal país está localizado numa latitude média. Ou então, tal país, tal clima ocorre na latitude alta. Ou então, tal fenômeno atmosférico acontece mais na área mais iluminada do globo, na latitude baixa. Latitude a gente estuda como se ela fosse baixa, média nos trópicos e alta nos polos. Alta por quê? 90 graus. Latitude alta porque você está a 90 graus, ou bem próximo de 90 graus. Está num local aí muito frio, 90 graus. O máximo de latitude. Latitude varia de 0 grau no Equador a 90 graus norte, 0 grau no Equador a 90 graus sul. Se você está num país de latitude alta, então você está numa área fria do globo. Você está próximo do máximo de latitude, 90 graus. Mas se você está num país, tal condição, tal fenômeno atmosférico, acontece numa baixa latitude. Baixa latitude quer dizer que você está próximo de zero, que é a linha do Equador. É um marco ali para a gente medir, né, a latitude do globo. Ok? Baixa latitude, Equador. Média latitude, os trópicos. Mais ou menos 45 graus de latitude norte, 45 graus de latitude sul. Metade de 90, né?
90, 90. Metade de 90, 45. Então, se você está mais ou menos ali por volta de 45 graus, você vai estar numa localidade ali de latitude média. Geralmente os países que vivenciam as 4 estações do ano estão numa latitude média do globo, certo? Nem estão na latitude alta, nem na latitude baixa. E os países mais quentes, as regiões mais quentes do globo estão em latitudes baixas, porque está ali bem próximo do Equador. Tipo, Caicó, por exemplo, nossa cidade. Ela está, acho que uns 3, 4 graus de latitude sul. A gente está na latitude sul, né? Porque a gente está abaixo da linha do Equador. Se vocês olharem no mapa do Brasil, vocês vão ver que Caicó está abaixo da linha do Equador. Mas a gente está bem próximo do Equador. Bem próximo mesmo. Deixa eu olhar aqui, latitude de Caicó. Bem, bem próximo. É por isso que é tão quente, né? Mas, assim, a gente vai estudar depois climas e fatores climáticos. Vamos ver que tem alguns fatores que fazem com que, mesmo que você esteja dentro da linha do Equador, próximo da linha do Equador, as suas temperaturas não sejam tão elevadas da sua cidade. Por quê? Porque tem a ver com a questão do relevo, né? Com a altitude do relevo. Outras coisas impactam também. Ó, Caicó está dizendo aqui o dado que Caicó está a 6 graus de latitude sul, né? 6 graus, 27 minutos e 35 segundos de latitude sul. Latitude sul, ok? Porque a gente está abaixo da linha do Equador. Então, tudo que estiver abaixo, latitude sul. Tudo que estiver acima, latitude norte. 6 graus. 6 graus é o quê? Latitude baixa. Bem próximo do Equador. Bem próximo mesmo. Tem uma placa na cidade que eu nasci, onde fala que a linha do Equador passa lá. Eita! Qual será a cidade? Mas tem, né? Tem cidades no Brasil que são cortadas pela linha do Equador. Massa. Deve ser massa você estar numa cidade dessa. Não sei se eles fizeram algum marco terrestre, mas talvez tenha. Pois bem, a latitude vai ser medida pelos paralelos, e o principal é o Equador, ele é o 0 graus. É a distância medida em graus, minutos e segundos de qualquer ponto na Terra em relação ao Equador. Variando de 0 graus no Equador até 90 graus norte. Sempre você mede assim, ó, pelos paralelos. Porque são os paralelos que vai definir o grau, né, da latitude. E até 90 graus também ao sul. Só pode ser norte ou sul. Já os meridianos, eles vão ser essenciais para a gente saber a longitude de onde a gente está. Ah, Ana Beatriz, então, por exemplo, eu tenho um GPS. O GPS, ele me diz o quê? A minha coordenada geográfica. E o que é a coordenada geográfica? Vai ser o cruzamento de um paralelo, ou seja, da latitude com a longitude, que é dada pelo meridiano, né? Então, a coordenada geográfica vai estar lá. A latitude e a longitude. Caicó está dizendo aqui, Caicó está a 6 graus, 27 minutos e 30 segundos de latitude sul e está a 37 graus, 5 minutos e 56 segundos a oeste. Oeste de quem? De Greenwich. A gente está aqui à esquerda de Greenwich. A gente está no oeste. Certo? Ok. Deixa eu ver se mais alguém está falando aqui. Papo. São Gabriel da Cachoeira. Tem uma reta feita de concreto. Ai, que massa! Nunca vi. Massa. Vou procurar direitinho para ver. São Gabriel da Cachoeira. Fica onde? Pedro, fala aí. Fica em qual estado? Amazonas. Massa. Que massa. Perfeito. Linha do Equador. Ou seja, exatamente a 0 graus de latitude. 0 grau, 0 grau. Vamos para cá, já falei de tudo isso aqui, falei. Agora vamos de zonas de iluminação da Terra, que aqui são as zonas térmicas da Terra, né? Zonas térmicas. O que é que vai acontecer aqui? Eu falei para vocês que existem uns paralelos que eles são principais. Além do Equador, tem outros que são principais e eles são necessários para que a gente entenda o recebimento da radiação solar, né? E a gente entenda que, tipo, tem algumas zonas na Terra que as 4 estações do ano são bem definidas, enquanto outras só tem 2 estações bem definidas. Ó, colocou aqui a latitude e a longitude da cidade. Pedro colocou aqui no bate-papo. Não sei se vocês conseguem ver, acho que sim. Ó, 0 graus de latitude sul, né? Latitude está dizendo sul? Está dizendo sul. Vou partir no 0 graus, é para ser latitude. Não tem, não é para dizer não, se é sul ou se é norte. Estranho. Não é para ter, porque se você está na linha do Equador, é 0 graus. Não coloca mais nada, não. Sim, na Wikipédia. Que é 0 grau, né? Não tem, não. Mas, enfim. É porque aqui também tem uns minutos, né? Deve ser por isso.
Tem uns minutinhos. Ó, 0 graus, 7 minutos. Esse 7 tracinho indica que é minuto. E 2 tracinhos indica que é segundo. Então, é 7 tracinho, minuto, 48 segundos. Aí a longitude, 67 graus, 5 tracinho, minutos, 22 tracinhos, segundos. A oeste de Greenwich, que está à esquerda. Okay. Aí vamos aqui. Zonas de iluminação da Terra. A gente sabe que a Terra tem um formato parecido com uma esfera, né? Semelhante a uma esfera. Mas o formato da Terra é chamado de geóide. Por que geóide? Ela é achatada nos polos e ligeiramente esférica na sua lateral, certo? Mas para estudos de cartografia, de coordenada geográfica, a gente estuda como se fosse uma esfera perfeita mesmo. Mas imagine só uma coisa. O formato da Terra faz com que nem toda a sua superfície seja bem iluminada. Por exemplo, olha, observem isso aqui agora. Imagine que essa luz é porque está muito escuro aqui onde eu estou, né? Não sei, mas eu acho que vocês estão conseguindo entender. Estão conseguindo ver isso aí, né? Ó. Imagine que essa minha luz é o Sol. O Sol consegue iluminar toda a superfície da Terra, ó, tudo isso aqui, igualmente, da mesma forma? Ou vocês conseguem perceber que essa parte do meio aí da Terra ela é mais iluminada? Dá para perceber, né? Que essa parte do meio ela é mais iluminada. Ó, olha os polos, como é que fica. Estão vendo? A radiação solar, ela não incide, ela não chega na superfície terrestre da mesma forma em todo o planetinha. Sempre vai ter uma parte ali que vai receber maior radiação, vai ser mais bem iluminada, digamos assim, né? Que vai ser essa zona aí equatorial. A zona equatorial recebe raios solares de modo direto, pode olhar, né? Como a radiação solar ela é mais intensa nessa parte aí central do globo. Por quê? Por causa do formato também esférico da Terra, né? Ó. Então, a radiação solar chega já de forma mais inclinada, quando você vai em direção ao Trópico de Câncer. E quando você chega aqui no extremo do polo, né, na zona polar, tanto na zona polar ártica quanto na zona polar antártica, aqui embaixo, no hemisfério sul, o que é que vai acontecer? Tem aí momentos que, por causa da inclinação do eixo da Terra, pode ser que, e da posição da Terra em relação à translação, pode ser que o hemisfério sul esteja mais iluminado, então aqui eles vão vivenciar 6 meses de sol, ou pode ser um outro momento em que o Polo Norte esteja mais bem iluminado, e aí eles vão vivenciar aqui 6 meses de sol, certo? Enquanto embaixo vai estar aqui, não, 6 meses de noite. Mais ou menos isso que acontece, certo? Então, imagine uma coisa, o fato de que a Terra tem esse formato esférico, né, não faz com que toda a superfície da Terra seja iluminada de forma igualitária, não é assim. E outra coisa, a Terra ela é inclinada, ela tem um eixo de inclinaçãozinho, né, de 23 graus, 5. Então, como eu falei, vai ter momentos que o hemisfério sul vai estar mais iluminado, que vai ser o verão aqui, enquanto o hemisfério norte vai estar no inverno. Da mesma forma que vai ter outro momento em que o hemisfério norte vai estar mais bem iluminado do que o hemisfério sul. Aí vai ser solstício de inverno aqui, de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. Ok? Isso acontece por quê? Porque a Terra é aquela questão das estações do ano, né? Eu falei para vocês que as estações do ano acontecem porque a Terra ela é inclinada, 23 graus, 5. Então, de certa forma, faz com que... E o formato esférico da Terra faz com que ela não seja toda iluminada ao mesmo tempo. E o movimento de translação, que é a volta que a Terra dá, né, em torno do Sol, da nossa estrelinha, isso faz com que, dependendo da posição da Terra em relação ao Sol, tem aí as estações diferenciadas, né, as 4 estações. Então, o que forma as 4 estações são essas 2 coisas, 3 coisas, na verdade, né? O formato esférico da Terra, formato esférico, a translação terrestre, que é a volta em torno do Sol, e o eixo de inclinação terrestre, né? 23 graus, 5. Aí, pois bem, por causa dessas 3 variantes, a gente vai ter aqui zonas térmicas diferentes. A gente tem uma zona mais quente aqui no centro do globo, nessa parte que recebe maior iluminação. Como falei, fiz o exemplozinho lá da luz, né? Essa zona tropical, ela é chamada de zona tropical ou intertropical. A palavra inter quer dizer entre. Intertropical, entre os trópicos. Ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A zona tropical ela é a zona mais quente e ela fica localizada exatamente entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Caicó está aqui dentro da zona tropical. Então, aqui a gente vai ter uma grande diversidade.
áreas mais quentes do globo, tem maior diversidade também biológica, né? Um dos pré-requisitos para a diversidade ocorrer, diversidade de vida, é o calor. Calor, umidade, né? Água. Então, essa região é uma região bastante quente, uma região de grande insolação, de grande recebimento de raios solares de forma direta. É a região mais quente, é a zona térmica mais quente. E a gente vai ver que é uma zona quente e é uma zona de baixa pressão atmosférica. Já vocês vão entender isso aí, mas é uma baixa pressão. Aí aqui a gente vai ter o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, beleza, são os limites aí da zona tropical. Entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Ciclo Polar Ártico, essa partezinha aqui em verde, a gente vai ter uma zona intermediária do globo, uma zona térmica intermediária, que a gente vai chamar de zona temperada, como está no hemisfério norte, a gente vai chamar a zona temperada do norte. E aqui no hemisfério sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né, aqui a gente vai ter uma outra zona temperada, uma outra zona intermediária do globo, que vai ser uma zona temperada, como está no hemisfério sul, do sul. Então, essas duas zonas, tanto no hemisfério norte, a zona temperada do norte, quanto a zona temperada do sul, são zonas de latitudes médias, a latitude média. É onde a gente vai encontrar as 4 estações do ano bem definidas. Então, eu quero vivenciar outono, primavera, inverno, quero ver neve. Então, vá num país, vai num local que esteja localizado dentro da zona temperada do norte ou dentro da zona temperada do sul. Aqui no Brasil, a gente consegue perceber, tem alguns estados no Brasil, algumas regiões que são cortadas pelo Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente vai encontrar a partezinha sul de São Paulo, o extremo sul de Mato Grosso do Sul, aí pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Então, geralmente é muito comum aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul, a gente tem o início do inverno em junho. Junho, julho, agosto, até ali setembro, a gente tem o nosso inverno no hemisfério sul. Então, eu quero ver neve. Às vezes neva, né? Em Porto Alegre, neva ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Geralmente, eles conseguem ver ali um resquíciozinho, né, realmente do que é um verão. Por quê? Porque eles estão localizados ali no início da zona temperada do sul. Então, o pessoal vai muito para Gramado aqui no Brasil, né? Faz muito turismo para Gramado nesses meses, na metade do ano, porque geral pode chegar a nevar, né? Fica bem frio. Por quê? Porque eles estão dentro da zona temperada do sul, que é a zona das 4 estações do ano bem definidas. Eu quero ver a beleza da primavera, ou do outono, das folhas caindo. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Pronto, quero ver o outono, as folhas caindo, lindo, maravilhoso. Vá para algum desses locais aí que eu falei. Temos sul de São Paulo, temos sul de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que você vai conseguir ver isso aí. Bonitinho. No Brasil, né? Mas tem vários outros países aí do globo que você pode visitar também e vivenciar, se estiver dentro da zona temperada do norte ou dentro da zona temperada do sul, as 4 estações. Mulher, então quem está dentro da zona tropical, Caicó, como é que acontece? Só tem 2 estações do ano bem definidas. Que eu nem vou dizer que é verão nem é inverno, né? É um período mais chuvoso e um período seco. Um período chuvoso e um período seco. São 2 estações aí, um período chuvoso e um período seco. Tipo, Caicó. Caicó a gente tem um período chuvoso, que o pessoal chama de inverno aqui, mas não é inverno, é verão. Na verdade, as chuvas de Caicó, elas são de verão a outono. Verão a outono. Começa geralmente no início do ano, né? Nossas chuvas começam no início do ano. Fevereiro, março, abril, maio, no máximo vai ali até junho. As nossas chuvas são comuns ali no início do ano, né? No início do ano, que é o momento que a gente está vivendo agora, inclusive. E esse período o pessoal mais velho chama de inverno, mas na verdade a gente está ali na transição de verão para outono. Quer dizer, já começou, né? Foi ontem um dia. Início o equinócio de outono para a gente. (2021) Foi no sábado que começou o outono para a gente. Sábado, dia 20. Começou o outono. Já estamos no outono. E as nossas chuvas, elas são de verão a outono. Ou seja, tem nada a ver com inverno, né? Mas o pessoal mais antigo geralmente associa ao inverno, porque pensa que inverno, chuva, chuva, chuva e tal. Pronto. Isso é uma associação que eles fazem, mas a gente não está no inverno. O inverno é só em junho que começa aqui. Pois bem, zona tropical ou intertropical, uma estação seca e uma chuvosa. Zona temperada,
4 estações do ano bem definidas. E, lembrando, as zonas temperadas elas vão sempre de um trópico a um círculo. Se for no hemisfério norte, do trópico de Câncer ao círculo polar ártico. E se for no hemisfério sul, do trópico de Capricórnio ao círculo polar antártico. Ok? E agora zona polar do norte e zona polar do sul. Como é que acontece essas zonas? O que é que acontece nessas zonas, né? São as zonas mais geladas do globo. Mas por que elas são as zonas mais geladas do globo? A radiação solar chega de forma inclinada nessas duas regiões, né? Nessas duas zonas, chega de forma inclinada. Dependendo do momento do ano, da posição em relação ao Sol, o hemisfério sul pode estar mais iluminado, sendo aqui embaixo, na zona polar do sul, pode vivenciar os 6 meses de Sol. Se for o contrário, vai ser o Polo Norte que vai vivenciar os 6 meses de Sol, e o Polo Sul aqui embaixo vai estar menos iluminado. O Sol vai surgir na linha do horizonte e vai se pôr na linha do horizonte, fazendo aí um fenômeno chamado noite polar, que é quando a gente tem 6 meses de noite, você não vê o Sol. Quem está no extremo dos polos não vê o Sol. Ana Beatriz, então, quem está nas zonas polares está nas zonas mais frias do globo, e além de estar nas zonas mais frias do globo, só tem 2 estações do ano bem definidas. Exatamente. Realmente vai ser o verão e o inverno. Então, zona tropical 2 estações, zona temperada 4 estações e zonas polares 2. Mas não é a mesma coisa de zona polar para zona tropical, óbvio. Na zona tropical não vai ser verão e inverno, que vai ser bem definido aqui. Aqui na zona tropical, que vai ser bem definido, vai ser uma estação seca e uma estação chuvosa. A gente não chama de verão e inverno. Uma estação seca e uma estação chuvosa. Mas, assim, é claro, óbvio, que, por exemplo, Ana Beatriz, mas geralmente nesse período de outono, que é o equinócio de outono, ou então no equinócio de primavera, nesses momentos aí, nessas estações do ano, a gente consegue perceber um pouquinho do resquício das características dessas estações. Consegue perceber um pouquinho, consegue. Porque evidentemente, embora a gente esteja localizado nessa zona tropical, existem as 4 estações do ano, né? Existem. Só que aqui não é bem definido, não é uma coisa bem definida. O que é bem definido aqui é uma estação mais seca e uma mais chuvosa. Mas a gente consegue perceber um resquíciozinhos do outono e da primavera. E eu diria até do inverno, porque nesses períodos, na metade do ano, geralmente aqui a temperatura baixa um pouco. Baixa um pouco. Não fica frio nem neva, mas baixa um pouquinho. Então, pronto. Zona polar, falei. Em função da esfericidade da Terra, do formato esférico da Terra, da inclinação do eixo imaginário, 23,5 graus, e do movimento de translação, que é a volta que a Terra dá em torno do Sol, que dura um ano, 365 dias, que a gente arredonda, né? 6 horas e tantos minutos, tantos segundos e blá, blá, blá. A Terra é aquecida de forma desigual. E é essa diferença de temperatura que favorece a diferença da pressão atmosférica e permite o deslocamento dos ventos. Vamos lá. Isto é, a diferença de radiação vai ser responsável por determinar se a pressão atmosférica será alta ou baixa. Isso é interessante. Olha, o que é que vai acontecer? O que é uma pressão atmosférica e o que é uma pressão atmosférica alta e uma pressão atmosférica baixa? Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície e o que tiver na superfície. Então, o peso que o ar faz sobre a gente e a superfície. Locais quentes, eles são locais receptores recebem ventos. Eles recebem. Locais frios são dispersores de ar. O ar ele circula de zona de alta pressão para baixa pressão. O ar está circulando dessas zonas polares para as zonas mais quentes. Estão entendendo? O ar circula assim, de alta pressão para baixa pressão. Ana Beatriz, por que o ar frio é uma pressão atmosférica alta? Tem uma pressão atmosférica alta, o ar frio. Porque é um ar mais denso. É um ar onde as moléculas de oxigênio elas estão totalmente agrupadas, bem próximas ali umas das outras. É um ar denso. O ar ele tende a circular de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão atmosférica. Áreas de baixa pressão, zonas quentes do globo, são as baixas pressões. Quer dizer o quê? Quer dizer que as moléculas de oxigênio elas estão bem espalhadas, bem dispersas no ar. Por isso que a gente vai dizer que é um ar menos denso. É um ar onde as moléculas estão mais espalhadas, enfim. É um ar menos denso. É tanto que, por exemplo, o ar-condicionado. Quem tem ar-condicionado em casa, a gente sabe que na escola tem, né? O ar-condicionado ele é colocado sempre nos espaços mais elevados do ambiente, né? Na parte de cima da parede. Por quê? Porque o ar frio é um ar denso, é um ar pesado, ele tende a descer. Enquanto o ar quente de baixo ele é mais leve, ele tende a subir, certo?
É assim, o ar frio desce porque ele é mais pesado e mais denso, e o ar quente sobe porque ele é menos denso. Então, é mais ou menos assim que funciona a circulação do ar atmosférico no planetinha. O ar mais frio, ele é mais denso, então ele sai das zonas polares, zona temperada, e desce até a zona tropical. Então, as áreas frias são áreas dispersoras de ar, elas mandam ar. Enquanto as áreas mais quentes, elas são receptoras, porque elas recebem esse ar aí mais frio, né? E devolve em forma de calor. Ó, bonitinho, Aí tem uns nomes bonitos para isso aqui também. Por exemplo, ó, pouca radiação, temperatura baixa. Quando a gente está numa área fria do globo, como é que funciona? Olha isso aqui, ó. Como é que vai funcionar? Alta pressão são as zonas polares, alta pressão são as áreas mais frias do globo, né? Aqui, entre zona polar e zona temperada. A gente vai encontrar em zonas aí de alta pressão atmosférica, ou seja, áreas frias. Elas são áreas dispersoras, elas mandam os ventos, é de onde os ventos saem. Essas regiões aqui de alta pressão atmosférica são áreas onde recebe pouca iluminação da Terra, iluminação do Sol, pouca radiação. São áreas de temperaturas baixas, frias, né? E a pressão atmosférica é alta. São zonas de divergência. Aí vamos lá. Essas áreas que mandam os ventos, as áreas frias que mandam os ventos, os ventos circulam de alta pressão para baixa pressão, de áreas frias para áreas quentes. Essas áreas aí de alta pressão são chamadas de áreas anticiclonais ou dispersora de ar. São as áreas anticiclonais ou dispersora de ar. E as áreas de baixa pressão atmosférica são as áreas ciclonais, chamadas de ciclonais, ou receptores de ar, porque elas recebem os ventos das áreas mais frias. Os ventos circulam da seguinte maneira. Circulam das áreas frias, de alta pressão atmosférica, a denso, pesado, para as áreas mais quentes. Aí há um retorno, né? Porque o ar quente sobe. E aí forma aí células de convecção do ar, o ar circulando na atmosfera. Mas o esquema é esse. Os ventos, eles sempre circulam de áreas mais frias para áreas mais quentes. De áreas anticiclonais, dispersoras de ar, para áreas ciclonais, receptoras de ar, quentes. É sempre assim que funciona. E o que é que faz isso, Ana Beatriz? A radiação solar é extremamente importante, né? Ó, saber ali a área mais iluminada do globo. A gente sabe que quanto maior o recebimento de raios solares, mais baixa será possivelmente a pressão atmosférica. A área muito quente, baixa pressão. Quanto menor a radiação solar na área, indica que a pressão ela vai ser mais alta. Certo? Ok. Todo mundo falando sim, não. Aqui tem um esqueminha, como é que funciona e tudo mais. E terminamos por aqui, né? Terminamos por aqui. Tudo ok com vocês? Tudo ok aí? De boa? Tem alguma dúvida aqui? O que é pressão atmosférica é o peso do ar. Áreas frias, áreas de alta pressão atmosférica. Por que alta pressão? Porque o ar frio, ele é mais, as moléculas de ar, de oxigênio estão bem juntas, deixando o ar mais denso. E o ar frio, ele faz com que ele desce, né? Então, os ventos saem de áreas mais geladas do globo, das zonas polares, da zona temperada, e desce para as zonas mais quentes. E aí, esse ar mais quente, ele sobe, porque ele é menos denso. Ele tem ali uma baixa pressão atmosférica. Baixa pressão atmosférica indica dizer que as moléculas de oxigênio estão mais espalhadas, elas não são agrupadas, por isso que é uma baixa pressão. Enfim, ninguém falou nada, então acho que o negócio tá bom. Pronto, terminamos por aqui. Aí agora vocês vão fazer atividade, 5 questões só do exercício de fixação e mandar para mim. Já criei as 2 atividades, né? Da aula 3 e da aula 4. Aí eu disse para vocês que talvez pegasse alguma coisa da aula 5, né? Amanhã a gente vai começar a aula 5 para a prova. Mas eu vou pensar, assim, no caso de vocês. Como é que vai ser, se vai dar certo. Mas eu acho que vai dar certo. A gente vai começar a ver cartografia, estudar os mapas. Cartografia, ciência de estudo dos mapas. Ok? Muito bem. Pois... Pronto, né? Pois até amanhã, então.
Viu? Cheiro no core. Faltam 2 minutinhos. Bye.